E aí, chefe, quer aprender como calcular curva ABC de estoque? Quer aplicar a curva ABC no seu negócio? Nesse vídeo, você, chefe, vai aprender de maneira prática como calcular a curva ABC de estoque, entender a importância disso para melhorar o planejamento de compras, a saúde financeira e definir estratégias para aumentar o resultado da sua empresa. Se quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo. Nesse vídeo, vamos precisar somente de duas informações do teu sistema de controle para fazer a curva ABC de estoque. Ou você, chefe, pode digitar elas conforme esse exemplo. Caso você queira fazer esse mesmo exemplo junto com esse vídeo, vou deixar o link dessa planilha para baixar na descrição. Também vou deixar um link na descrição sobre o conceito da curva ABC de estoque, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o assunto. As duas informações que vamos obrigatoriamente precisar são o código do produto, mas pode ser a descrição ou qualquer outra informação que identifique de maneira única o produto. E a segunda é o valor total de vendas, relacionado ao produto. Nesse exemplo está na coluna D. Veja que esse exemplo possui 3 colunas. Na segunda coluna eu trouxe o custo total de cada produto. Fique tranquilo, mais adiante nesse vídeo vou explicar para que serve essa coluna. Você vai entender. Algumas observações sobre esses dados. Nesse exemplo, eu trouxe o total de vendas relativo ao ano passado, mas não é necessário ser de janeiro a dezembro. É importante que o período seja referente aos últimos 12 meses de vendas. Mais uma observação. Produtos sazonais. Vou usar como exemplo capa de chuva. Em geral, o volume de venda desse produto será no inverno. Caso tenha produtos sazonais, faça 2 curvas ABC de produtos. Uma com produtos comuns e outra com produtos sazonais. Agora, mão na massa. Primeiro, precisamos classificar os produtos em ordem de vendas. Clique com o mouse na coluna B2 e, sem soltar o botão, arraste até a última coluna e linha da planilha. No menu do Excel, clicar em Dados, Classificar, Classificar por Venda, Ordem do maior para o menor. E ok. Esse exemplo pode ser feito tanto no Excel como no Calc do LibreOffice. Vou deixar o link para baixar o LibreOffice na descrição desse vídeo. E caso você, chefe, esteja inseguro para seguir no Excel, vou deixar na descrição o link de um curso em vídeo que ensina sobre Excel. Confere lá. Seguindo. Agora vamos colocar um total de vendas. Vamos somar toda a coluna venda. Para isso, colocar o apontador na célula D29 e digite igual, soma, abre parênteses, D3, 2 pontos, D28, fecha parênteses e Enter. Agora, vamos fazer uma coluna com acumulado em vendas. Clicar na célula E2, digitar acumulado. Com o apontador na célula E3, vamos igualar a coluna D3. E a partir desse valor, vamos somando as demais linhas da coluna D dessa maneira. Agora, vamos copiar essa fórmula para as demais linhas dessa coluna. Note que a coluna E28 tem o mesmo valor do total da coluna venda. Agora, vamos criar a coluna percentual ABC. Clicar na célula F2 e digitar percentual ABC. Essa coluna irá calcular linha a linha o percentual que a coluna acumulado representa em relação ao total da coluna venda, ou seja, a primeira linha será 52.000 dividido por 465.000. Agora, um detalhe. Se copiarmos essa fórmula para as demais células dessa coluna, veja o que acontece. Veja que a fórmula deu erro divisão por zero, porque ao copiar a fórmula, o Excel dividiu 102.000 pela célula D30, que está vazia. Para isso não ocorrer, devemos fixar na fórmula, após o sinal de divisão, a célula D29, clicando em F4. Agora sim, podemos copiar a fórmula
para as demais linhas. Vamos criar uma curva ABC configurável. Na célula M3, digite A e nas linhas a seguir, B e C. Na célula N2, digitar referência e nas linhas a seguir colocaremos 0,8, 0,95 e 1. Para exibir esses valores em percentual, selecione eles e clique no botão percentual. Essa tabela guiará o Excel para identificar cada produto na curva ABC. Agora, vamos identificar cada produto na curva ABC. Clicar com o mouse na coluna G2 e digitar ABC. De maneira bem simples, criaremos uma fórmula que vai verificar se 11,18% é menor ou igual à referência de A, nesse caso, 80%. Caso positivo, então A. Caso negativo, verificar se 11,18% é menor ou igual à referência de B, nesse caso, 95%. Caso positivo, então B. Caso negativo, C. Veja que se copiarmos essa fórmula para as demais linhas dessa coluna, teremos o mesmo problema de referência que tivemos antes. Então, fixaremos todas as células, exceto F3. Vou deixar essa fórmula no link da descrição. Agora, podemos copiar essa fórmula para as demais linhas dessa coluna. A curva ABC já está pronta, mas agora vamos aprofundar um pouco mais para ajudar na tomada de decisão. Vamos quantificar quantos produtos em cada referência. Com o mouse na célula O2, digitar QTDE. Na célula O3, digitar igual conte.c, abre parênteses. Selecionar toda a coluna ABC, de G3 até G28, sinal de ponto e vírgula, e selecionar a célula M3. Fecha parênteses, Enter. Essa função conta quantas células no intervalo têm o mesmo valor da célula critério. Dessa vez, antes de copiar, vamos fixar somente o intervalo, dessa forma. Agora podemos copiar para as demais linhas, e vamos fazer um totalizador nessa coluna. Na próxima coluna, vamos calcular o percentual de produtos em relação ao total de produtos. Na célula P2, digitar percentual QTDE. Nossa primeira linha será igual a 9 dividido por 26. Já vamos ajustar a fórmula para que a divisão das demais células seja sempre por 26. Assim, podemos copiar a fórmula para as demais linhas. Calma, mais um passo e já vamos passar para a análise do negócio. Agora vem o uso da coluna custo que falei anteriormente no vídeo. Vamos totalizar a coluna de custo. Então clique em C29 e digite Alt, sinal de igual. Vamos criar uma coluna que mostrará a margem de cada produto. Clicar na coluna H2 e digitar margem. Essa coluna será o valor de venda dividido pelo valor de custo menos 1. Na primeira linha ficará 52.000 dividido por 40.000 menos 1. Agora, copiar essa fórmula para as demais linhas, inclusive a linha do total de vendas e custo. Finalizamos a parte manual. Primeiramente, essa ordem deve ser seguida para tudo relacionado a seus produtos. Você, chefe, a partir disso deve investir tempo, dinheiro e todo tipo de esforço, respectivamente nos produtos A, depois B e por último em C. Ou seja, o tempo está escasso, analise somente os produtos A e outro dia, com mais tempo, os produtos B e C. Nesse exemplo, há somente 26 produtos, mas em farmácias, hospitais e supermercados há muito mais produtos para analisar. Algumas farmácias possuem mais de 10.000 produtos ativos entre medicamentos e perfumaria. Então, utilize a curva ABC de estoque para priorizar os produtos mais importantes. O dinheiro está curto? Invista nos produtos A.
E se sobrar dinheiro, B e depois C. Obras são um exemplo disso. O maior custo de uma obra provavelmente será cimento e ferro. Utiliza a curva ABC para identificar e priorizar a negociação com fornecedores desses produtos. Voltando ao nosso exemplo, vamos fazer uma análise do quadro de referência. No exemplo fornecido, os produtos A representam 34,62% do total de produtos que você, chefe, tem que ter total controle sobre eles. 9 produtos representam quase 80% do teu faturamento. Digamos que você, chefe, tem uma aplicação financeira e gostaria de colocar na empresa para obter um rendimento melhor. Como os itens A são produtos de alta demanda, então pense na relação com esses fornecedores. Você, chefe, poderá renegociar ou procurar novos parceiros, a fim de diminuir o valor dos produtos. Quem sabe comprar 2 ou 3 vezes mais que a média mensal. Note que os itens C representam 46,15% do total de itens da empresa. Identifique quais itens podem ser retirados ou reduzidos do estoque, já que perder a venda de todos esses itens representaria no máximo 5% do faturamento total da empresa. Veja como fica interessante quando conseguimos agregar os custos nessa curva ABC. Na coluna custo de venda dos produtos, veja que a margem do lucro ou markup, em média, é 32,09%. Em breve, vou fazer um vídeo sobre markup, então fique atento aos próximos vídeos. Para isso, te inscreve no canal e autoriza as notificações, para ficar informado dos novos vídeos. Seguindo, digamos que a margem média está correta. Então, veja que os 2 primeiros itens estão com a margem ligeiramente abaixo da margem média. Entretanto, o terceiro e o quarto item dessa lista está com a margem bem abaixo da média. Então, nessa situação, seria interessante rever esses itens. Talvez eles sejam somente produtos de penetração no mercado. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um supermercado. Colocar uma Coca-Cola com essa margem poderia trazer mais clientes para verificar o preço da Pepsi ou outro refrigerante concorrente. Ou até mesmo para vender pizza ou salgados de padaria. Nesse caso, vai depender da estratégia que você, chefe, tem em mente. Digamos que você, chefe, identificou que teu cliente que compra shampoo também compra condicionador. Então, poderia ser uma estratégia de venda colocar o shampoo com markup menor para atrair mais clientes e vender o condicionador com markup maior. Veja que já investimos algum tempo em análise. Mantenha esse foco nessa lista. Observe que a margem dos produtos C devem ser maior que a margem média. Analise comigo. Os produtos C já são produtos que não têm representatividade em vendas. E ainda por cima, você, chefe, vai ter uma margem menor que a média. Inadmissível isso. Por outro lado, digamos que tenhamos um produto B com markup menor que a média. Então, podemos considerar que você, chefe, está investindo nesse produto para que ele se torne um produto A. São inúmeras as verificações que podemos fazer a partir da curva ABC. Então, se gostou do vídeo, dá um like e compartilha. E agora é contigo. E aí, chefe?